dificuldade de fazer estudos randomizados, clínicos randomizados. Não sei se vocês sabem o que significa isso, mas numa pirâmide de confiabilidade de estudos de pesquisa, os estudos randomizados, eles estão lá no topo. É o que a gente tem mais de controle. Só que para a gente estudar doenças crônicas, condições crônicas, por muito tempo as pessoas não reconheceram muito essas condições e associações entre elas, porque ficavam buscando causalidade. O que é que causou? A periodontite foi causada por quê? Biofilme? Foi por doença sistêmica? Foi por... Não existe essa possibilidade hoje, na atual conjuntura que a gente tem, de chegar numa causalidade, porque são fatores que a gente não tem como controlar. Então, até quando ele fala da doença, ele fala, é preciso, como é que a gente vai entender a nível de dieta, quando que influenciou ou não para o desenvolvimento e se isso foi a causalidade? Se esse indivíduo está, às vezes, submetido a esse perfil de dieta desde o nascimento. Então, a partir de que momento? A gente não tem como controlar tudo isso. Então, a gente consegue ver o paciente no hoje e entender o hoje, né? Com base no perfil dele, o que pode estar pesando ali no desenvolvimento dele. E hoje a gente sabe o que cada um desses fatores, como dieta, tabagismo, como ele traz ali, né, a nível de presença de doenças sistêmicas, atividade física, hipossalivação, a gente sabe que isso impacta em diferentes vias, né? E aí, a partir daí que a gente vai abordando esse paciente. Eu só queria corrigir uma coisa, vocês falaram sobre doença cardíaca no seminário, e aí você falou cardiovascular e cardíaca. Cardiovascular é o ideal, porque cardíaca, quando você fala cardíaca, você está relacionando mais a nível coração. E todas as doenças coronarianas, vamos dizer, cardiovasculares, elas envolvem não só o coração, como todos os vasos do corpo, tá? E açúcar no sangue também. Vamos combinar aí da gente mudar um pouquinho essa terminologia que vocês usam para um nível mais científico. Então, seria a nível de glicemia, né? As taxas de glicemia ou de glicose sanguínea, ou a nível celular, enfim, da forma, ou salivar, mas sempre utilizando um termo um pouco melhor, tá? Bom, principais considerações eu acho que eu trouxe aí para vocês. Professor Marcelo, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que a gente conseguiu abranger o lado humano, né? No primeiro contato. Agora a Ju evidenciou bem o lado voltado para o artigo, da parte científica e das doenças, né? E a realidade, voltando um pouco ao Brasil, né? A nossa situação aqui, é que nós temos uma situação inversamente proporcional em relação à condição do paciente, né? Quanto menos financeiro ele é, infelizmente, ele também vem sem essa parte cultural, né? Ele não tem a possibilidade de fazer a prevenção, ele não tem a possibilidade de ter um controle desde cedo, né? Da criança, do adolescente. E ele é o que apresenta o maior número de problemas em termos de bucais, né? Então, ele tem um planejamento, digamos assim, o mais caro até, em função, como foi comentado, de uma coroa, de um trabalho de uma intervenção direta, né, corretiva, e não de uma intervenção preventiva, porque ele não teve essa oportunidade, né? Ou pelo fator cultural, muitas vezes, hoje as universidades têm um espaço grande nas clínicas, muitos locais têm atendimento, mas culturalmente, né, a gente já orientou vários pacientes a participarem desses programas. Os pais levam os filhos uma vez, duas vezes, no máximo, e logo faltam, não dão sequência, né? Então, esse lado cultural é muito grande. E quando chega no adulto, esse paciente menos privilegiado ainda financeiramente tem a cavidade bucal com maior necessidade de intervenções corretivas, né? Então, você tem uma relação aí inversa. E o paciente que tem uma condição melhor, culturalmente falando até, ele consegue ter uma cavidade bucal hoje de controle semestral, de fazer uma raspagem periodontal, um controle mais preventivo do que corretivo, né? É isso. Eu atendi uma paciente na clínica que ela tem algumas lesões cariosas, né? E aí, na hora que nós estávamos fazendo um odontograma, e aí eu falei para ela que nós tínhamos identificado, ela, é porque eu não faço a minha higienização direito, né, Rosângela? Eu falei, então, não é só por isso,
né? Na verdade, não pode ser, geralmente não é só isso, né? É a soma da higienização, da sua alimentação, do seu nível sistêmico, né? Assim, de vários fatores. Ela nossa, sério, pensei que fosse porque eu não higienizo direito. Então, assim, você vê que falta realmente um conhecimento, né? Eu acho assim que eu estava também, antes de entrar na faculdade, era muito assim, açúcar e falta de higienização. Açúcar, falta de higienização, né? Quando a gente fala em doença cárie. Então, eu percebi isso com a minha paciente, aí, né, vem o artigo mais que nunca aí para abrir nossa cabeça, para fazer a gente pensar fora da caixinha e tentar descobrir, né, ver se o nosso paciente, provavelmente muitos deles não, mas ver qual é o nível de entendimento que eles têm da causa dessas doenças, né, dos fatores que estão envolvidos no desenvolvimento tanto da doença cárie como outros também que podem aparecer. Muito obrigada pelas considerações. Pedro, Letícia, e aí, tudo certo? Opa, tudo certo. Lê, tá aí? Ele entrou, o Pedro? Não cheguei a ver. Eu tô aqui. Gente, desculpa, é que eu tava vendo aqui as coisas no computador para poder entrar. Mas, enquanto isso, o Pedro começar apresentando, é só o tempo mesmo de eu entrar aqui pelo computador. Porque eu Tá acabei. bom, tranquilo. Então, gente, podemos começar? Podemos, Pedro. Vai lá, boa Boa sorte. noite, gente. Sou o Pedro, estou apresentando aqui com a Letícia esse trabalho sobre a relação que existe entre as doenças sistêmicas e a doença cárie. Que vocês podem ver, quem está apresentando. Eu achei muito interessante isso aqui, ó, a definição de saúde oral. A saúde oral ela é multifacetada e inclui a capacidade de falar, sorrir, cheirar, saborear, tocar, mastigar, engolir e transmitir uma série de emoções através do rosto, expressões como confiança, sem dor e desconforto e doença do complexo craniofacial. Além o que já foi abordado aqui sobre que a saúde oral e a saúde do corpo humano estão muito ligadas, estão praticamente a mesma. Só que a gente não vê isso muito lá fora. Você vê que, por exemplo, eu vou dar o exemplo de mim. Antes de eu entrar na faculdade, eu tinha uma visão muito errada sobre odontologia. Para mim era só dente, uma visão muito, muito pequena. E depois que entrei na faculdade, a minha visão abriu. Mas aí você se preocupa. As pessoas lá fora, elas não têm essa visão que a gente tem. Como foi dito aqui. Ah, para mim ter cara é normal, doutor, o implante é melhor. Às vezes arranca o dente que é melhor do que fazer a restauração. E como a gente vê que a definição de saúde oral, como a nossa odontologia tem que ser minimamente invasiva, eu vejo que as pessoas não têm essa noção do que é ter o equilíbrio entre uma saúde oral e uma saúde do seu corpo como um todo. Vocês entenderam bem, mais ou menos? Vou passar aqui, porque eu vou explicar um pouquinho sobre as doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, as cardiovasculares, diabetes, o câncer, eu vou falar um pouquinho. Aqui, vamos falar. As doenças orais, essas doenças não transmissíveis, elas estão ligadas por evidências moleculares e imunológicas. O que é isso? Elas apresentam os mesmos fatores de risco. E os principais fatores de risco a gente conhece bem, são o tabaco, o álcool e a infecção pelo HPV. E, por exemplo, o tabaco, vou dar o exemplo do tabaco. O fumo ele pode prejudicar tanto a sua respiração, quanto pode agravar a sua doença periodontal. Então, seguindo isso, a gente pode falar que tanto a cárie, a doença periodontal e o câncer, eles estão incluídos nas doenças não transmissíveis. E existe uma forte correlação entre a periodontite, a desbiose oral, com as doenças cardiovasculares e também com a diabetes. Também falando da obesidade, que também é um problema que está muito maior nesses últimos anos, e também está muito ligado com a odontologia. Eu separei aqui como se um paciente te perguntasse, mas doutor, para mim a saúde oral e a saúde do corpo são diferentes, o senhor pode me dar exemplo? Eu separo aqui, a hipertensão e a diabetes, como que essas doenças sistêmicas podem afetar a saúde oral? Por exemplo, já foi dito aqui que a diabetes pode agravar o quadro de doença periodontal, e além de que o diabético ele pode apresentar muita glicose no sangue,
E no artigo eu li, achei interessante porque falou que os níveis elevados de glicose eles estão muito relacionados ao câncer. E sobre a hipertensão, às vezes um tratamento de hipertensão vai te impedir de tratar o paciente naquela maneira. Às vezes ele precisa extrair um dente ou fazer uma cirurgia. E como ele é hipertenso, ele tem que tomar medicação e às vezes isso pode acabar atrasando o seu tratamento ou complicando, porque imagina você faz uma extração, você faz um procedimento no paciente que é hipertenso e ele não te fala que é hipertenso. E seguindo essa mesma, aqui é um quadro aqui explicando como funciona um sistema de uma pessoa que não é diabética. E seguindo essa lógica, a gente pode falar, se as doenças do sistema, elas afetam a nossa saúde oral, doenças orais também podem afetar a nossa saúde geral. Por exemplo, a cárie e a perda dental. A cárie ela é a principal causa da perda de dente. E estudos mostram que se você perder um dente ou perder mais de 5 dentes, está muito ligado a doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, uma endocardite, uma insuficiência cardíaca e o AVC. Sem falar também que a cárie está muito associada esses dias com o comprometimento definitivo, cognitivo e a demência. A doença periodontal, ela gera uma inflamação crônica persistente, ela pode causar complicações também a diabetes. E sobre o câncer bucal, que muitas vezes começa como entre aspas, uma bolinha, às vezes uma verruguinha na boca que às vezes o dentista negligencia, um paciente não vê, e o câncer mata. O câncer bucal, ele mata. Eu tô lendo aqui, que eu li no artigo, que a taxa de sobrevivência é menor que 40% depois que esse câncer se espalha para o corpo todo. Oi, gente. Então, dando sequência aqui ao que o Pedro falou, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a cárie e como a cárie ela está relacionada diretamente com essas doenças sistêmicas. Vai passando aí, Pedro. Eu não sei como é que funciona isso aí, gente. Passa para mim o slide. Então, no primeiro tópico, a cárie ainda é uma das doenças mais prevalentes do mundo. Não, volta. Letícia, tá aí? Acho que ela caiu. Eu acho que a internet dela tá um Pedro, pouco. volta a Letícia, foto. você tá no Wi-Fi? Você tá no Wi-Fi? Acho que ela caiu, hein? Tem que conferir como é que tá a conectividade dela aí, porque tá falhando bastante. É. Que coisa, Pedro, você continua? Eu tô entrando aqui em contato com ela. Gente, eu só queria falar que eu achei esses slides lindos. Estão muito bonitos. Paulo do marketing concorda, né, Paulo? Claro que Paulo, eu agora concordo. você Fez ficou no conhecido. Canva. Não tem jeito, né, professora? Caraca. Ela tá entrando. Ela mandou aqui, tá dizendo que já tá entrando. Tá. Isso aqui é o melhor, É o Ju. Paulo do Tem gente que eu nunca vi pessoalmente, nem falei, e me chama assim. Esse que é o pior. Daqui a pouco vai mudar o seu arroba lá do Instagram para Paulo do Marketing. Oi, gente, vê se agora foi. Oi, Letícia, vamos lá. Desculpa, gente, é que a minha internet aqui caiu. Então, falando um pouquinho sobre a cárie, né? E a relação dela com essas doenças sistêmicas.
Eu tenho 3 tópicos e o primeiro fala que a cárie ainda é uma das doenças mais prevalentes em todo o mundo. O que é uma verdade, porque cerca de 2,3 milhões de pessoas no mundo têm lesões cariosas não tratadas em dentes permanentes, o que é uma coisa, assim, muito preocupante. É muito preocupante isso porque 2,3 milhões de pessoas no mundo todo com lesões cariosas no dente permanente, isso é um risco. E pegando o gancho, a cárie deixou de ser considerada transmissível e infecciosa para se tornar uma doença ecológica e não transmissível. Então, uma das questões mais polêmicas é a mudança na transmissão da doença e a visão atual como uma doença não transmissível. Ou seja, pelo fato da cárie até pouco tempo ser considerada uma doença transmissível, as bactérias específicas como o Streptococcus mutans e os sobrinos eram culpadas pela infecção dos tecidos. E nesse terceiro tópico, não existe uma única bactéria específica que causa a doença. O conceito da cárie como uma doença causada por ácidos provenientes da fermentação de alimentos e fortemente ligada a hábitos, tal como a concebemos hoje, essa tese ela vem sendo pregada desde 1877. Então, não existe uma bactéria específica que cause a doença cárie. Existem vários outros fatores que envolvem isso, até porque a cárie ela é multifatorial. Não é um único fator que causa ela. Então, continuando o slide. Aqui nós temos um esqueminha, né, das doenças infecciosas e das doenças não transmissíveis de acordo com os postulados de Koch, que explica mais ou menos justamente isso, que no caso das doenças infecciosas, Koch ele falava, né, que para ter a doença precisava ter um micro-organismo responsável, um patógeno isolado que só acontece em indivíduos contaminados, e os indivíduos saudáveis não têm esse patógeno. Enquanto que na doença não transmissível, não. Na doença não transmissível, são patógenos que fazem parte da microbiota natural do corpo e que quando ocorre uma baixa no sistema imunológico ou ocorre alguma outra alteração, esses micro-organismos eles aumentam em sua numerosidade, acometendo a doença, né? No caso, os micro-organismos causadores da cárie também fazem parte da microbiota natural da cavidade bucal, porém em níveis mais baixos, o que indica que não podem ser consideradas de natureza infecciosa, né? E assim, a cárie ela é polimicrobiana, induzida por bactérias comensais com potencial de causar doenças em condições ambientais desequilibradas, ou seja, ela surge em ambiente desequilibrado. Mas o micro-organismo que causa ela faz parte naturalmente da microbiota. Não é uma coisa que só aparece em pacientes contaminados, falando a grosso modo, né? Ela aparece em pacientes tanto saudáveis quanto não saudáveis. E é isso que o postulado de Koch fala. No caso, a cárie ela não segue os 3 postulados, que é justamente o que fala mais ou menos nesse esqueminha. Pode passar. Então, como eu falei, a cárie ela é uma disbiose, é uma doença dinâmica, não transmissível, multifatorial. Ela é mediada por biofilme e modulada pela dieta. E aí, pode passar. E aí, o papel dos açúcares na condução da disbiose a dieta impulsiona e determina o aparecimento da doença cárie. Dietas ricas em açúcar induzem a formação de biofilmes cariogênicos que aumentam o risco de desenvolvimento de lesões. Então, e aí esse aumento do risco de desenvolvimento de lesões se dá justamente pela presença de sacarose e outros carboidratos fermentáveis, principalmente mono e disacarídeos, que são açúcares simples. E esses biofilmes cariogênicos e ativos, eles acumulam grandes quantidades de ácidos que são liberados, quebrando o equilíbrio mineral do esmalte ou dentina. E sob essas condições ácidas, ocorre a perda da homeostase desse biofilme, mudando o ganho mineral líquido para a perda desse mineral. Então, o que acontece? A ingestão e equilíbrio inadequado de nutrientes fazem com que espécies tipicamente cariogênicas, como o Streptococcus mutans e lactobacilos, predominem sobre aquelas principalmente associadas à saúde, como a Sanguinis, Oralis e Mitis,
Porém, algumas bactérias podem aumentar o pH por meio da produção de amônia dada a partir da ureia e arginina, fornecendo mecanismos de equilibrar a produção de ácido para manter a homeostase. Pode passar. E aqui a gente fala da comparação da doença cárie com as DNTs, porque a cárie ela é considerada uma doença crônica, juntamente com as outras doenças sistêmicas que são consideradas crônicas também. E aqui falam alguns fatores para que ela seja considerada uma doença crônica. Por exemplo, a duração de mais de 6 meses, progressão lenta, deterioração progressiva. Então, tudo isso acoplado com as outras doenças sistêmicas faz com que a cárie seja denominada uma DNT. Pode passar. E aqui eu coloquei um esqueminha, né, que fala mais ou menos alguns outros fatores externos que influenciam no fator cárie, né, que são as políticas macroeconômicas, os fatores sociais, políticos. A gente fala de uma sociedade que, infelizmente, não tem como é que fala o nome? Uma conscientização adequada dos cuidados com a saúde bucal. Então, os fatores econômicos, por exemplo, tem famílias que são muito pobres, que não têm condições de fazer um tratamento, de cuidar da sua saúde bucal, então o índice de cárie para essas famílias é muito maior do que uma pessoa com um valor aquisitivo maior, no caso. Então, se você comparar uma pessoa que tem condições e uma pessoa que, por exemplo, faz o tratamento pelo SUS, ou está na sublinha da pobreza, quem vai ter mais índice de cárie? Quem vai ter mais índice de saúde de doença periodontal e afins? Aquela pessoa que está ali, que não tem condições, que não tem muito acesso. Então, assim, tanto as doenças sistêmicas como a cárie, todas têm um estilo de vida em geral em desequilíbrio, como dieta mal administrada, falta de atividades físicas e, principalmente, essa desigualdade social que existe principalmente no Brasil. Tem, sim, desigualdade social pelo mundo todo, mas o Brasil é algo que chama mais atenção, que é mais alarmante justamente por causa dessa discrepância do cuidado com a saúde em si, né? E a gente também está falando de uma população que, em pleno século XXI, liga mais para a estética do que com o próprio cuidado da saúde bucal. E isso também influencia demais, porque hoje é tudo ácido hialurônico, harmonização facial, para quem tem uma situação mais favorável, né, financeiramente. E você vê que a cárie ela é uma coisa que ela não escolhe quem é pobre, quem é rico. Ela aparece em quem não cuida direito da saúde bucal. Isso é fato. Mesmo que tenham fatores externos e outros afins que complementem ela não escolhe quem ela vai atacar. É claro que quem é mais pobre acaba tendo um índice maior, mas ela aparece para todos. Então, assim, e você vê que em pleno século XXI, onde as pessoas não sabem como escovar os dentes direito ainda, ou por falta de conscientização, ou por falta de cuidado mesmo, é preocupante, entende? Então, esse slide, a gente fala muito sobre a relação da doença sistêmica com a cárie, mas principalmente essa discrepância social que existe. Então, pode passar. E aqui eu coloquei manejo abrangente da cárie como uma DNT. Como a cárie é o resultado de interações entre fatores biológicos, comportamentais, socioculturais e contextuais, as abordagens para o manejo devem ser tanto no nível individual quanto populacional, ou seja, essa democratização da saúde bucal, ela ainda é muito defasada. Beleza que existe o SUS, que as pessoas têm acesso, mas, por exemplo, como o pessoal estava falando aí das suas experiências com estágio, eu também estou estagiando numa clínica da família, e o que eu mais ouço o meu supervisor falar, o paciente pergunta, tem acesso a esse tipo de tratamento assim? Não, você tem que entrar na fila do CISREG, ou às vezes não tem esse tratamento no SUS.
Então, assim, mesmo que haja esse acesso para as pessoas menos favorecidas, ainda assim o tratamento é muito defasado. Porque quantas pessoas não estão na fila do CISREG para tratar uma coisa, entre aspas, simples? Outro dia eu estava assistindo uma matéria na televisão que falava justamente sobre isso, um estudo sobre a influência da saúde bucal na população brasileira, que falava que mais de 1.500 pessoas estão na fila do CISREG esperando uma prótese dentária. E aí, como é que a gente faz? Se nem a política e nem o poder aquisitivo dessas pessoas ajudam. Então, são vários fatores que englobam. A cárie, ela é multifatorial, ela tem vários fatores biológicos, químicos, mas ela também tem muito fator social impregnado nela. Ela coopera muito com essa desigualdade. Ela evidencia muito essa desigualdade social. Pode passar. E as considerações finais, né? A higiene bucal é um dos mais importantes determinantes da saúde relacionada ao estilo de vida. Fatores como status socioeconômico, nível de escolaridade, acesso a serviços odontológicos, etc., atuam sobre os fatores causais da cárie, aumentando ou reduzindo seus efeitos no processo da doença. E uma inclusão adequada dos dentistas e da saúde pública permitirá abordar de forma abrangente a cárie e outras DNTs, que aqui está DCNT, resultando em estilos de vida saudáveis e sustentados, principalmente aqueles relacionados aos hábitos alimentares. Ou seja, além do fator social, tem o fator alimentar também. Tem pessoas que, em vez de comer um almoço, né, fazer um almoço, fazem um lanche, um fast food, o que também acaba influenciando. Na Integrada, em uma das aulas da Integrada 1 que eu estou fazendo agora, a professora comentou que, dependendo do valor aquisitivo que a pessoa tem, da situação financeira que ela tem, ela está saindo do trabalho no intervalo, o que ela vai preferir comer? Tem gente que vai num restaurante, almoça aquela salada ou aquele almoço mais nutritivo, enquanto outras pessoas vão e comem uma coxinha e um refrigerante de R$ 5 no centro da cidade. Então, você vê que até nisso existe essa discrepância, que não é uma coisa socioeconômica, mas sim também alimentar. O que valoriza também a importância do tratamento multidisciplinar na odontologia, que não é só a odontologia responsável pela redução ou aumento do índice de cárie, e sim um acompanhamento de outras áreas acopladas com a odontologia em si. Então, a gente fez esse trabalho pensando nisso também, entende? Nesse fator, nessa questão social, porque acaba que tudo gera o social. Sempre tem uma influência. Então, a cárie, ela evidencia isso. E é isso que eu achei mais interessante no artigo, que o próprio artigo também fala sobre isso, fala muito sobre isso. Pontua muito sobre a desigualdade social, sobre a influência da sociedade, da política, da alimentação. Ele aborda muito sobre isso no artigo e eu achei isso muito interessante. E eu tentei trazer um pouquinho disso para essa parte nesse subtópico do tema da doença sistêmica, que é a cárie, né? Tentar puxar esse gancho um pouco para essa questão social. E é isso. Eu espero ter feito uma boa apresentação. Aqui bem nossas legal, viu? bibliografias. Show. Achei bem legal. Eu senti falta só de vocês trazerem sobre a pério um pouco mais, né? Uma coisa assim que eu, antes de falar, você frisou aí da DNT. Na verdade, o último termo é que estava certo, viu, Olê? É DCNT, são doenças crônicas não transmissíveis e não doenças não transmissíveis, tá? É DCNT. E que hoje, inclusive, a gente já está caminhando aí para uma mudança, talvez, de nomenclatura para condições crônicas não transmissíveis. Porque quando a gente fala em doença, a gente subentende que existe um tratamento, né? Uma cura, vamos dizer assim. E quando a gente fala de condição,
e aí entra esse grupo todo de doenças como cárie, a periodontite, a diabetes, a hipertensão, obesidade, são condições que muitas vezes não existe um tratamento de cura, e sim de remissão ou de estabilidade dessas doenças, assim como o câncer, enfim. Então, por isso, a proposta que eles estão trazendo de mudança de nome de doença para condição. Outra coisa é cuidado, gente, sempre que vocês forem falar sobre doença periodontal, para não usar como sinônimo de periodontite. Existem infinitas doenças periodontais. E aí você tem que definir bem quem são elas. No caso das doenças, da que é caracterizada como uma condição, uma doença crônica não transmissível, é a periodontite. E sim, eu gostei muito de ver vocês enfatizando o papel a nível sociodemográfico que essas condições têm, porque existe muito o impacto, né, a nível de escolaridade, o impacto a nível de acesso a não só tratamento, né, a conduta dos profissionais, né, a ambientes de atenção em saúde, como também de produtos, dispositivos para eles fazerem os próprios cuidados em casa, acesso à alimentação. A gente, infelizmente, no Brasil não tem muito apoio a nível de valorização de impostos, de taxas sobre alimentos que são mais saudáveis. Na verdade, aqui a gente tem muito o inverso. Isso vai um pouco contra o que a OMS determina, né, de facilitação de acesso das pessoas para as comidas mais saudáveis. Entra também uma questão que a gente debateu muito na aula também lá da LAD, que foi sobre também alguns pacientes não terem condições a nível dentário de função mastigatória, de fazer uma alimentação adequada, né? Então, você vê que é uma cadeia que vai vindo, né? Desde de uma base, e isso vai virando uma bola de neve na saúde da pessoa. E assim, vamos olhar sempre, gente, que até esse artigo do Wolff, ele traz muito bem colocado, né, ali de 2021, esse é um artigo um pouco mais recente, ele traz no final dele, como conclusões, a primeira palavra que ele traz ali é mudança de paradigma. Então, assim, a gente tem que entender uma coisa, a gente não pode julgar, teve um momento que vocês falaram alguma coisa sobre assim, ninguém nunca soube escovar o dente, alguma coisa assim. De fato, a gente vê isso claramente hoje. Mas também a gente nunca entendeu a importância da higiene oral como parte de um estilo de vida saudável. A gente não tinha discernimento e nem capacidade a nível tecnológico e também de pesquisas que nos mostrassem isso como um fator de risco importante, não só para doenças orais, como sistêmicas. Então, a gente não pode chegar e, às vezes, ter muito cuidado quando a gente vai falar com um paciente que é atendido por um dentista que já está lá 50, 60 anos trabalhando numa mesma filosofia e falar que o cara está fazendo errado. Assim, existe sim uma atualização, mas existe uma questão cultural e uma questão de conhecimento com base no que ele foi ensinado a fazer. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado. Cuidado também do tipo, eu brinco até com alguns alunos, às vezes, de quem foi que ensinou você a escovar o dente, né? Muitas vezes foi seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, enfim. E eles não tiveram essa educação lá atrás. Então, a gente hoje, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem a importância de vocês hoje. Vocês que estão se formando agora, formando a mente de vocês, a importância da gente estar trazendo esses assuntos e vocês entenderem o quanto que está na nossa mão fazer essa mudança. Está na nossa mão sair dali e mudar esse paradigma e influenciar outros profissionais junto com a gente a mudarem esse paradigma de muitos anos, né? Tem até um artigo, um deles fala, eu acho que é o segundo Understanding Dental Caries, que é do Giacomo, que ele traz até a relação que vocês com certeza escutaram na faculdade sobre o espiral da morte do dente, né? Então, ele vem trazendo sobre todo aquele ciclo de espiral da morte, que é o que o Marcelo falou muito de intervencionista, ser muito mais curativo, muito mais intervencionista e pouco preventivo. Então, hoje, vocês terem importância e saberem a importância disso, né? Quando vocês receberem seu paciente, antes de pensar na intervenção que vocês vão fazer, pensar numa intervenção breve, que alguns trabalhos trazem, que é essa parte de conscientização e de mudança de hábito dele.
para que, então, vocês consigam tratar de forma adequada seu paciente. É isso. Professor, seu microfone está desligado. Eu estava comentando que a globalização da informação, há 40, 50 anos atrás, que a Juliana comentou agora, de profissionais, não era como hoje, que tudo chegava muito rápido para a gente, né? Você tem um artigo publicado na China, praticamente está aqui com a gente hoje. Quer dizer, as coisas são muito mais rápidas, né? E a informação globalizada, ela corrige também mais rapidamente os erros e as atualizações, né? Essa última mudança da classificação da doença periodontal, isso é algo que ocorre de uma forma, né, rápida e mundialmente todos participam, né? Uma coisa, a globalização de informação é algo que realmente foi um divisor de águas aí no sentido de manter a gente super informado em um tempo, né, praticamente simultâneo. Isso é uma coisa que não existia antigamente, né? Exatamente, Marcelo, não tinha. Ariane, quer falar? Letícia e Pedro, queria parabenizar vocês pela elaboração do slide. Os esquemas são ótimos ali, a de letramento, né? Eu adoro quando vem com essas explicações com esqueminhas feitos, e a gente conseguiu perceber, observar também que a leitura foi bem produtiva e boa, porque, Letícia, você estava com uma fluência no assunto, né? É gostoso quando a gente vê que a pessoa se dedica e faz essa leitura com essa fluência e consegue explicar também. Gostei muito, parabéns. Verdade. Obrigada. Parabéns, pessoal. A discussão foi muito legal. Obrigado, gente. Eu queria fazer uma consideração rápida aqui, que enquanto vocês estavam apresentando, né, eu fiquei com uma curiosidade, né? Eu fui lá no quarto perguntar ao meu filho rapidinho. Eu falei assim, filho, independente de classe social, né? Eu falei assim, filho, na escola você aprendeu por que o coração, como o coração funciona, o fígado, o intestino, e se você causar alguma lesão nesses órgãos, o que pode te acarretar? Ah, mãe, sim. E assim, você teve na sua vida escolar toda, além da professora dizer para você, escova seus dentes, qual a função do seu dente, para que serve o seu dente, a consequência da perda dos seus dentes, o que vai causar na sua vida? Não, mãe, nunca falaram isso para mim, não. Então, assim, seria um trabalho, nosso trabalho, né, um trabalho muito de formiguinha, né, até na época escolar, né, isso não acontece até, eu tenho 49 anos, e isso não acontecia na minha época, e não acontece hoje. O meu filho tem 16 anos e estuda numa escola, estudou no Santo Agostinho, hoje estuda no AZ, e não é difundido isso, e é impressionante. Ele sabe o que o coração faz, ele sabe o que o fígado faz, ele não sabe, ele acha que o dente serve para ele mastigar, e ele não sabe o que vai acontecer se ele perder os dentes. É muito triste isso, hoje em dia. Muito bem colocado, Raquel. Exatamente isso. É a famosa conscientização, é a famosa educação em saúde que a gente tanto fala hoje. É importante isso desde a base, né? Desde sempre. Então, é nosso papel hoje com nossa família, com os nossos amigos dentro de casa, com os nossos pacientes, com as pessoas que a gente pode chegar e informar, né? E trazer alguma informação sobre isso. E cada vez mais, se vocês observaram, não sei se vocês acompanham bem isso, né? Mas cada vez mais a gente tem visto as sociedades responsáveis pelos distintos órgãos na área da saúde, né? Todas sempre se manifestando por documentos oficiais, por redes sociais. Então, assim, cada vez mais, esse ano que teve o Dia Mundial da Saúde Bucal agora, a maioria das sociedades brasileiras médicas fazendo divulgação sobre a importância da comunicação de saúde oral com a saúde sistêmica. Então, assim, cada vez mais a gente vai vendo isso. E aí, é o que eu falo muito com as meninas, às vezes que eu tenho mais proximidade no dia a dia, que o dentista que não souber lidar com essas condições e com essa associação e ter essa cabeça, esse estudo, né? Porque
como bem falaram aí, a Letícia falou de uma forma bem fluida. Isso a gente vê quando a pessoa realmente está dominando aquele assunto, e ela se sente segura de falar sobre ele. E para você conseguir mudar hábitos de alguém, motivar alguém e fazer qualquer conscientização de forma profunda e significativa, você precisa dominar o que você está falando. E para isso você precisa de muito estudo, para você conseguir, de fato, fazer uma mudança ali, né? Então, olha que legal, você hoje já com seu filho já está começando dentro de casa, daí você pode puxar um gancho e começar a orientar ele. Ele já não vai ser um adulto que vai achar que pode extrair um molar, porque, tá lá atrás, ninguém está vendo, né? Então, é muito disso que vocês têm que começar a trabalhar em mente para serem os profissionais diferenciados lá na frente, porque os pacientes já estão começando a buscar isso, já estão começando a se informar. E cada vez mais, se o dentista não for capaz de ter essa visão, o mercado vai tirar ele. Pessoal, muito legal os slides de vocês, assim, me apaixonei pela estética. Vocês vão me ajudar, assim, no seminário da minha integrada também. Pode deixar. Então, eu também achei que ficou muito focado só em câncer, sendo que o artigo, ele aborda também a doença periodontal. Eu não lembro se foi o Pedro que falou sobre os grupos, né, microbianos da cárie. A gente tem também na doença periodontal, não sei se vocês já ouviram falar do complexo de Sokransky, que ele também traz essa ideia de grupos de bactérias, e ele fez esse estudo no biofilme. Então, a gente tem diferentes grupos de bactérias aí. Depois eu mando esse estudo para vocês, é interessante a gente saber. Porque, assim, a gente aprende 1 milhão de coisas durante a faculdade. A gente, às vezes, acha, depois eu não vou mais usar isso, principalmente no primeiro período, né? Fisiologia, histologia, embriologia, todas essas coisinhas, assim, às vezes a gente deixa de lado, processos patológicos. E quanto mais a gente avança e mais a gente aprofunda os nossos estudos hoje, eu tenho sentido muito isso, eu que vim de transferência, e a minha faculdade, ela não tinha a mesma qualidade da Veiga, eu vejo o quanto eu sinto um déficit no meu conhecimento nas coisas iniciais. Então, eu queria levar até para as próximas discussões de artigo, que a gente voltasse no básico, para a gente ficar batendo na tecla, para a gente poder relembrar, para a gente, realmente, eu não lembrava disso, eu não lembrava como era, sei lá, a inflamação, a cascata de inflamação. Esse tipo de coisa é bacana para a gente estar sempre fixando na mente e tal, mas só que foi muito boa a apresentação de vocês. Gente, vocês falaram super bem, parece que vocês estão há anos aí palestrando. Parabéns, viu? Obrigado. E se ninguém tiver mais nada a falar, podemos ir para o de câncer? Júlia, Laísa, vocês estão... É Laísa ou Laísa? É Liza, mas não tem problema não. Não, fala certo. Boa sorte, meninas. Obrigada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. Sim. Então tá. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Júlia. Eu e a Laís, a gente fez o trabalho sobre o câncer bucal. A gente usou o artigo Lifestyle Risk Factors for Oral Cancer. E a gente achou muito interessante essa imagem que eu peguei da internet, do CRO de Mato Grosso, porque é uma imagem que ela é bem impactante, assim, o câncer de boca mata, mas tem cura. E aí, além dela ser impactante, eu achei muito importante da gente, ao longo do trabalho, discutir o porquê que o câncer de boca mata, e por que mata na velocidade e porque é na velocidade que a gente sabe, né? Mas se ele tem cura. Então, achei muito importante essa imagem e bem impactante também para a gente colocar aqui logo de capa. Eu vou falar agora. Dá para me ouvir bem? Que eu tô de fone. Dá para ouvir. Tá bom. Eu vou falar o que é o câncer. A gente botou câncer oral, a gente botou uma figura para poder
ficar melhor de ver, entender, do que uma coisa maçante. O câncer oral é uma condição caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais no tecido da boca, invadindo tecidos e podendo invadir até mesmo órgãos. É uma neoplasia maligna que se origina de células epiteliais que revestem a cavidade oral, como língua, lábios, gengiva, palato, mucosa jugal, assoalho de boca. O tipo mais comum de câncer oral é o carcinoma de células escamosas. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre. O processo de carcinogênese oral envolve uma série de eventos, incluindo a mutação genética, que ativam a inativação dos genes supressores de tumores, levando a um crescimento descontrolado, levando à invasão local e eventual disseminação metastática, podendo levar essa desordem para outros lugares do corpo. Os sintomas do câncer oral podem variar, porém geralmente incluem lesões orais persistentes, como úlceras que não cicatrizam, manchas vermelhas, eritoplasia ou leucoplasia, manchas brancas na mucosa oral, dor, dificuldade para mastigar ou engolir, inchaço e perda de peso inexplicado. Porém, vale ressaltar que essas características que eu falei agora, geralmente elas se encontram num estagiamento do câncer mais avançado, porque na maioria dos casos o câncer inicial ele é assintomático. Então, para apresentar esses sintomas, provavelmente já vai estar num estágio bem mais elevado. Pode passar, Júlia. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o carcinoma de células escamosas, que, como a Laísa já falou, ele é o mais comum da cavidade oral, então a gente não podia falar desse trabalho sem falar dele, sem apresentar algumas características clínicas dele, e a histopatologia também, que eu achei bem interessante. Então, o carcinoma de células escamosas, ele também pode ser conhecido como carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular. Como eu falei, ele é o tumor maligno que é mais comum da cavidade oral, é o que a gente mais escuta falar por aí. E ele acomete preferencialmente os pacientes do sexo masculino, acima dos 40 anos. Inclusive, nas fotos a gente consegue perceber, mais ou menos, né? Mas, enfim, a maioria é homem, porque exatamente ele tem essa preferência. A etiologia dele ainda é desconhecida, mas ele tem alguns fatores de risco, que são o tabagismo e o etilismo, que a gente vai comentar mais à frente. Clinicamente, ele aparece numa forma clássica de úlcera, como essa foto aqui do meio, acho que marcada pela letra D, que é uma úlcera indolor, porque na lesão inicial, o carcinoma ele não apresenta dor, ele é assintomático. E aí é uma úlcerazinha indolor, de bordas elevadas e endurecidas. A localização preferencial dele é lábio inferior, borda posterior de língua e assoalho bucal também com muita frequência. O diagnóstico dele é obtido por meio de biópsia incisional e o exame histopatológico. Então, numa consulta, ou porque o paciente procurou o cirurgião dentista por isso, ou caso o cirurgião tenha encontrado essa úlcera, primeiro vai ter um exame clínico, e aí a gente vai conversar com o paciente, depois de tudo acertado, vai fazer a biópsia incisional para tirar uma partezinha para levar para a histopatologia, e a gente vê o que está na foto da direita. Porque no exame histopatológico dele é muito curioso, porque a gente encontra o epitélio com núcleos muito maiores. Eu não sei se dá para ver direito, acredito que sim. Tem o rompimento da membrana basal, e elas invadem também o tecido conjuntivo. Então, é muito característico esse exame histopatológico. Além disso, o tratamento dele, no geral, é cirúrgico, e aí pode ser utilizada a radioterapia juntamente com a quimioterapia, se houver necessidade. E é isso. Aqui eu também achei essa informação do INCA, que ele é a quinta localização com maior incidência em homens. Então, é uma informação muito, muito importante, né, para a gente passar direto do carcinoma. Eu vou falar agora do melanoma.
eu botei aqui o melanoma de mucosa oral. É uma neoplasia de baixa prevalência, porém é uma neoplasia de prognóstico desfavorável se for achada tardiamente. E agora eu vou falar um pouco sobre o melanoma. É uma neoplasia de baixa prevalência, mas de prognóstico desfavorável, como eu acabei de falar, e clinicamente exibe-se de forma variada, podendo aparecer desde uma típica mácula pigmentada a lesões proliferativas, borda mal delimitadas, cor não homogênea. O que seria cor não homogênea? Seria mais de um tom de marrom na mesma mácula. Pode surgir como lesões únicas ou múltiplas, primárias ou metastáticas, acometendo principalmente pacientes do sexo masculino, situados entre a 6ª e a 7ª década de vida, podendo se encontrar nas regiões de palato, gengiva, e contém uma proliferação atípica de melanócitos, com crescimento vertical agressivo, e possível surgimento de lesões satélites. Os sintomas mais comuns são sangramento, dor local, amolecimento dentário, podendo, entretanto, ser assintomático, como eu falei no começo, depende muito do estadiamento do câncer. O diagnóstico é obtido através da biópsia da lesão. O tratamento da escolha para esta neoplasia tem sido a excisão cirúrgica, apesar de haver controvérsia no que diz respeito à margem de segurança, mas podendo se utilizar da quimioterapia, se não houver tratamento, podendo se espalhar rapidamente e causar morte em alguns meses após o diagnóstico, devido à grande possibilidade de metástase. E aqui na imagem, Júlia, bota para mim, por favor, na da imagem da esquerda, por favor. Aqui é uma imagem do próprio melanoma, e embaixo é a visão histopatológica dele, das células se proliferando exacerbadamente, e aqui eu botei 2 diagnósticos diferenciais, porque tem muita gente que se confunde, e realmente, porque é muito parecido, o nevo melanocítico e a melanose racial. O nevo melanocítico é mais conhecido como sinal, como que a gente tem na pele mesmo. É uma lesão benigna que surge devido à proliferação de melanócitos, e vale ressaltar que suas bordas são regulares e são de uma mesma cor, coisa que o melanoma já apresenta outras características. E já na melanose racial, que também é uma lesão benigna, sem potencial de malignização, surgem indivíduos melanodérmicos que têm mais melanina devido ao aumento de pigmento nos melanócitos. E eu acho que pode passar, Júlia. Agora eu vou falar os principais fatores de riscos relacionados ao desenvolvimento do câncer. O primeiro, como não é mistério para ninguém, é o fumo, juntamente ao tabaco, bebidas alcoólicas e mascar betel, que muita gente provavelmente nunca ouviu falar. E a gente vai entrar um pouquinho mais nesses tópicos. Eu vou começar aqui pelo betel, que é uma modalidade diferente do que a gente está acostumado, porque não é muito utilizado aqui, geralmente acontece mais na Tailândia, na Índia. E vamos lá, o betel é o fruto da palmeira Areca catechu, é um nome diferente, que é mastigada, nativa das regiões tropicais. Se associa a mascar a folha da coca, então é bem semelhante. A substância gerada entra na corrente sanguínea por absorção sublingual, então é bem rápida para poder começar a sentir os efeitos. O principal objetivo da mastigação do betel é a extração dos alcaloides, que são drogas naturais, que se assemelham à nicotina, gerando vários efeitos, como a estimulação das vias salivares, lacrimais e células da mucosa do trato respiratório, deixando a pessoa em estado eufórico. Como eu falei, esse hábito acontece muito na Tailândia, na Índia, no Camboja, no Nepal,
nessas localidades que têm uma situação não tão favorável quanto os outros países. Pode mudar, Júlia, por favor. Eu vou falar sobre o tabaco e seus efeitos. O tabaco é um dos principais fatores etiológicos do câncer oral, pois contém uma variedade absurda de substâncias carcinogênicas que são capazes de danificar o nosso DNA das células e desencadear processos que podem levar ao desenvolvimento do câncer. A exposição prolongada a essa inflamação pode aumentar o risco de transformação celular e desenvolvimento do câncer. A fumaça do tabaco contém mais de 60 substâncias irritantes que podem causar a inflamação crônica no tecido da boca e da garganta, tanto quanto o câncer, quanto pode levar a periodontite, a diversas doenças da periodontia também. E, Júlia, se você puder dar um zoomzinho nesse cigarrinho, para o pessoal poder ver, e é bom que eu vou falando também. Obrigada. Aqui a gente achou bem interessante colocar essa foto, porque é basicamente a autópsia de um assassinato, porque quem fuma sabe das consequências, sabe de tudo que o cigarro pode trazer. Eu acho que é bem importante a gente ressaltar isso, porque quem não sabe, então, vai ficar sabendo agora, que dentro de um cigarro contém nicotina, alcatrão, naftalina, remédio para barata, que a gente bota para matar a barata, a gente está consumindo. Tem monóxido de carbono, está presente na fumaça do cigarro que a gente ingere, levando para os nossos pulmões. E o monóxido de carbono, ele sai do carro. Então, assim, é uma coisa super prejudicial que a gente está ingerindo. E amônia também, desinfetante para privada que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. E aqui tem outros vários também, formol, tem aqui acetona, uretano, tem butano, sim, vários gases, componentes que são prejudiciais à saúde. Júlia, pode tirar do Zoom, por favor. E pode passar. E o consumo mundial de tabaco, aqui a gente fez um gráfico para a gente ver quantas pessoas no mundo consumem o tabaco. E no oeste europeu são mais de 606 bilhões de pessoas. No leste europeu, 631 milhões de pessoas, 745 na América e disparada a Ásia, a Austrália e Extremo Oriente. Eu acho que, antes de tudo, a gente deveria entender o porquê essas pessoas estão procurando o fumo, principalmente em locais mais frios, que as pessoas recorrem a isso para poder descarregar um pouco a ansiedade também. E já na Ásia, Extremo Oriente, outras localidades, a gente tem que pensar também um pouco na situação socioeconômica, como é feita a publicidade desse cigarro, será que ele está muito acessível a todos? A gente tem que pensar um pouco nisso para depois a gente ir para a parte do câncer, porque se está tendo fácil acesso, vai ter uma alta prevalência do câncer. Pode mudar, por favor, Júlia. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o álcool, que foi um dos fatores de risco, inclusive, que a gente colocou lá em cima sobre o carcinoma, junto com o tabaco, é claro. Bom, o álcool, ele pode causar danos às células do epitélio oral e da garganta, o que aumenta a probabilidade de mutações genéticas que podem levar ao desenvolvimento do câncer. A gente tem também os etilistas crônicos, que têm um risco maior em comparação com aqueles que consomem o álcool de forma moderada. Temos a quantidade e a frequência do consumo de álcool que estão diretamente relacionadas ao risco do câncer oral.
E o mais importante é a combinação do álcool com o tabagismo, porque isso pode potencializar o risco do câncer oral. É muito comum a gente ver por aí as pessoas, você sempre que você está em algum lugar, enfim, você vê alguém que está fumando, ela provavelmente está bebendo, ou vice-versa. E se você chegar para conversar com essa pessoa, ela vai falar, poxa, não, às vezes não dá. Eu tô com os meus amigos, estou na rua, estou saindo, estou me divertindo, peguei um cigarro. Se eu fumei, eu preciso beber. Isso é muito comum. E é importante a gente falar também que, quando a gente fala sobre o álcool, é claro que a gente não está falando daquela pessoa que consome o álcool de forma moderada, porque o álcool de forma moderada, por mais que também tenha seus problemas, mas eles vem muito mais devagar, vem com menos agressividade, o que é completamente contrário àquela pessoa que é etilista de fato, que consome quase que diariamente o álcool. A gente achou importante também colocarmos aqui a importância do dentista, porque muitas vezes a lesão, como eu falei da lesão do carcinoma, eu vou usar ela de exemplo. Às vezes a úlcera está localizada num local muito escondido, ou então que você não dá muita atenção, você não olha muito a boca. Então é muito importante que a gente vá ao dentista regularmente, para que, se caso tenha alguma coisa, se ele encontrar, que seja encontrado de forma rápida, para que tenha um bom prognóstico, para que tenha um bom tratamento. Então, é muito importante essas visitas ao dentista regulares. Além também do paciente poder avistar algumas dessas lesões, como a gente colocou aqui de exemplo, como a afta ou até mesmo o nevo melanocítico, e aí ele vê essas lesões e fala, tudo bem, é só um sinal que apareceu. E aí, de repente, você vai ao dentista e você descobre que não é um sinal, é um melanoma. Ou então aquela afta que não curou, não é só uma afta, ela é um carcinoma. Então, a gente achou de extrema importância colocar esse tópico, afinal de contas, quem vai diagnosticar essa lesão vai ser o cirurgião dentista. E aí a gente colocou aqui embaixo também um lembrete que é necessário o encaminhamento desse paciente para um cirurgião de cabeça e pescoço se for diagnosticado realmente que aquele paciente tem câncer, e o oncologista também. Bom, a gente resolveu falar também sobre o prognóstico do câncer, porque é de extrema importância a gente entender quais são os estágios que aquele câncer pode estar. E aí a gente enumerou aqui, não é claro, não é obrigado a seguir esse passo a passo, mas a gente enumerou alguns que a gente identificou como mais importantes. O estadiamento do câncer, ele vai descrever a extensão do câncer no momento do diagnóstico, incluindo o tamanho do tumor, se ele se espalhou para os gânglios linfáticos regionais, se há metástase em outros órgãos. Então, quanto mais cedo for esse estadiamento, melhor é a expectativa de tratamento e de sobrevivência desse paciente. É muito importante também a gente saber qual é a resposta daquele câncer ao tratamento, incluindo a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, tudo que foi feito, porque isso pode influenciar no prognóstico daquele paciente. Uma resposta que seja completa ou parcial àquele tratamento, ele está diretamente associado ao melhor prognóstico. Os fatores genéticos e biológicos também são de extrema importância que a gente saiba, porque alguns fatores genéticos e biológicos podem influenciar as características daquele câncer em específico, e logo a resposta dele ao tratamento também. E aí isso tudo afeta o prognóstico do paciente. A gente conhecer o tipo e o grau do câncer é de extrema importância, porque alguns tipos de câncer têm um prognóstico mais favorável que outros. Além disso, o grau do câncer, então, como é normal aquelas células cancerosas parecem sob o microscópio, pode afetar também a perspectiva do tratamento e da recuperação. E o último, a gente colocou a saúde geral do paciente, como já foi mencionado até nos outros trabalhos mesmo, a gente não pode negligenciar esse ponto. É muito importante que a gente veja o paciente como um todo, que a gente entenda sobre quais são os fatores genéticos, né, como a gente botou aqui no ponto 3, o que esse paciente apresenta de doença, o que ele não apresenta, se tem ansiedade. É muito importante que a gente faça essa anamnese toda com o paciente, para poder entender ele de uma forma geral. E é isso. E agora a prevenção é sempre importante
a gente prevenir. A primeira é a conscientização sobre os efeitos nocivos do consumo excessivo do álcool na saúde bucal, como a Júlia falou. O álcool combinado com o fumo, com o tabaco, aumenta drasticamente a probabilidade do surgimento do câncer. A promoção de hábitos saudáveis são essenciais para a prevenção do câncer oral, por exemplo, ter hábitos de passar protetor solar, de não se expor no sol de meio-dia, 1 hora, ter uma alimentação mais saudável, para prevenir a própria saúde. O terceiro, adquirir um estilo de vida saudável com exercícios físicos e uma dieta balanceada. E o quarto, adotar visitas regulares ao dentista e aos médicos, que eu acho que essa é fundamental, porque como a gente falou na apresentação toda, basicamente, o câncer, muitas das vezes, ele é assintomático, então quem vai poder dar esse diagnóstico é o dentista ou um médico. Então, é muito importante a gente estar sempre indo ao dentista, ao médico, para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial, se é um nevo, se é um melanoma, se não é. Então, é sempre importante estar fazendo essas visitas regulares. Pode passar, Júlia. Bom, como a gente já falou, falar um pouquinho mais sobre o estilo de vida, porque, de fato, como o carcinoma de células escamosas não tem uma etiologia conhecida, só alguns fatores de risco que a gente associa, e esses fatores de risco estão 100% integrados com o nosso estilo de vida, é muito importante que a gente fale sobre isso. Então, eu fiz esse slide mais numa tentativa, assim, da gente entender que alguns hábitos que a gente tem no dia a dia podem ser, como é que eu posso dizer? Eles podem ser cessados, e aí você está evitando várias outras doenças que a gente não tem nem noção e que a gente nem comentou aqui no trabalho. A gente falou só sobre o câncer, que era sobre o nosso artigo, né? Mas junto com elas, várias outras doenças vão estar sendo evitadas com esse estilo de vida. E essas duas imagens aqui, da fruta e dos doces, elas são muito importantes, porque minha mãe sempre falou para mim, o prato colorido não significa que é um prato bom. E eu achei muito interessante, porque, de fato, se a gente tem uma dieta pobre em frutas e vegetais e rica em gordura e açúcar, isso pode aumentar drasticamente o nosso risco do câncer oral. Então, consumir uma variedade de alimentos saudáveis e nutritivos pode ajudar a reduzir esse risco. E aí a gente colocou aqui um videozinho, eu não sei se já passou, de como fica a gordura localizada aqui nas nossas artérias. Então, é de suma importância que o nosso estilo de vida esteja cada vez melhor. E, enfim, claro que a gente não está falando para parar de fazer tudo que a gente faz e, enfim, só comer legumes e vegetais todos os dias, claro que não. Mas, como eu falei sobre o álcool, é a moderação. Tudo de forma moderada dá para a gente fazer. E aí, essa conclusãozinha, a gente colocou exatamente sobre isso. Adotar um estilo de vida saudável, que inclui o cessamento do tabagismo, a moderação no consumo do álcool, uma dieta equilibrada e a eliminação dos hábitos prejudiciais pode ajudar a reduzir o risco do câncer oral e promover a saúde bucal e geral. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. É isso. Meninas, parabéns. Vocês estão arrasando. Uma coisa que eu queria falar também, que é uma coisa que eu tenho estudado sobre, a gente fala muito sobre o cigarro convencional e hoje está entrando muito em modo vapor, né? Que veio, né, nessa alternativa que menos danosa, né, menos pior. Já não tem o cheiro do vape, o cheiro do cigarro convencional, já tem gostos, a gente tem aromatizante, mas já tem vários estudos que mostram para a gente também que ele causa câncer, e câncer bucal, né, que também é o que interessa para a gente, porque esses aromatizantes, eles têm fatores carcinogênicos, a gente tem metais pesados presentes também, então é legal a gente poder se cercar do máximo de artifícios
para a gente debater com o paciente, principalmente um paciente jovem que já está numa adaptação maior ao vapor, por exemplo. E é bem bacana a gente abordar essas coisas. E você vê que a maioria, todos os artigos estavam falando sobre estilo de vida. A gente tem um fator genético, mas os hábitos que a gente tem uma total influência sobre isso. Se a gente tem o fator genético do câncer, será que a gente não está exacerbando isso? Será que a gente não está impulsionando que aquele fator genético ele vá se manifestar? Então, parabéns, os slides estão lindos. Adorei que vocês colocaram referência em todas as fotos. Isso é bem bacana. E, Gil, quer dar suas considerações? Tem muito mais gente para falar. Paulo está com a mão levantada. Você quer dar suas considerações no final também? Posso falar no final. Posso falar no final. Show. Assim, eu só queria trazer um caso, tipo, muito pessoal, que aconteceu na minha família, que foi o meu padrinho, por exemplo. Ele teve câncer de boca, só que eu acho, tá, gente, que foi benigno, assim. Ele, assim, o que aconteceu? Ele estava normal, tudo, ele trabalha, ele é protético, e uma amiga dele, dentista, olhou assim para ele e falou: nossa, você tá com um aumentozinho aqui, você não tá sentindo não alguma coisa, parece um caroço? Ele virou e falou: não tô reparando nisso não. Vem aqui, botou ele de frente pro espelho e aqui, ó. Tá vendo que aqui tá meio aumentado? Ele estranho, pediu uma tomografia e viu que tinha algo ali mesmo. E foi, assim, fizeram tudo, todos os procedimentos, uma biópsia, tudo. E era câncer de boca mesmo. Ele fez químio e teve regressão total. Ele não precisou fazer cirurgia, nada. E ele faz acompanhamento, tudo. Isso tem o quê, gente? Isso foi junto com a pandemia. Foi 2 situações juntas. E uma coisa que eu queria falar é que é o mais engraçado. Ele não fuma e ele não bebe. Não come comidas gordurosas, alimentação super saudável, a boca dele, né, impecável. E assim, é muito engraçado como o câncer funciona, o câncer de boca. Assim, o câncer no geral, porque às vezes, mesmo a pessoa fumando muito, mesmo a pessoa bebendo muito, ela não vai ter isso. Mas uma pessoa que não faz isso, não consome esse tipo de droga, né, lícita, ela tem. Isso é muito engraçado. Pode falar. Paulo, deixa eu só fazer uma correção para você que você falou no início. Acho que ele tinha um câncer que era benigno. Não existe câncer benigno. Isso que eu ia comentar, né? Eu ia comentar agora. Ou ela é uma neoplasia maligna, ou ela é uma neoplasia benigna. Benigna. Então, é se benigna. foi diagnosticado como câncer oral, e aí, aquela história que a gente fala, câncer oral, podem ser vários, né? Neoplasias malignas orais, a gente tem várias. Você aprendeu isso comigo. E a gente precisa entender qual é o tipo, mas independente disso, você vê aí, o câncer, de uma forma geral, não só é oral, mas geral, ele é uma doença crônica não transmissível. Então, mesmo que o paciente, aquilo que a gente está falando de minimização de fatores de risco, mesmo que ele minimize, ainda assim existe algum outro fator que está pesando. E muito provavelmente, no caso do seu avô, pode ser sim uma questão a nível genético, né? A nível que. Lembra daquela figura da pizza do paciente que eu brinco com vocês, né? Que cada um tem um pedacinho ali, então às vezes a proporção dele é maior. E aí, só uma observação para a gente não perder o fio da meada com essa história sua. Aonde o câncer dele foi aqui, nessa região submandibular? Mais ou menos aqui, eu acho. Eu só não me lembro lá. Foi em glândula, será? Que a gente precisa ver assim, isso. porque assim, eu nem me lembro, assim, foi tão assim, foi em época de pandemia, foi aquele caos todo, mas eu acho que foi sim questão de glândula, assim, porque estava meio aumentado, não estava uma coisa muito grande, estava pequena, assim, mas que já dava para perceber uma diferença, assim, de tamanho. Mas é importante a gente sempre olhar e entender onde está a localização, porque as diferentes neoplasias, elas geralmente têm outras associações de fator de risco, né?
E aí, até fazendo o link com o artigo das meninas, por exemplo, no início do artigo eles trazem até a história de pacientes que são pescadores e tudo, né, que vivem em aldeias em exposição ao sol altíssima. Então, assim, você vê, às vezes pode ser uma pessoa que está ali, que faz atividade física direto, que está numa dieta ok, que está com tudo direitinho, mas tem uma exposição a raio ultravioleta constante, de forma incidente, em lábio inferior. Então, aí a gente começa a ter alterações que vão manifestar o câncer, né? Então, é até interessante a gente, só mais uma observação do início da apresentação, o câncer ele não vai vir só com uma afta, né? Lembra das desordens potencialmente malignas. Então, qualquer alteração referente a essas desordens, seja uma placa branca, uma placa vermelha, né? Qualquer indício de uma lesão que esteja durando mais do que 14 dias, a gente precisa ter atenção. Porque já pode ser um carcinoma in situ ali, antes mesmo dele estar fazendo uma ulceração com borda elevada, ou então um aumento de volume, né? Então, a gente precisa estar sempre com essa informação em mente, ok? Meninas, gostei muito que vocês explicaram a nível celular ao nível racial. Muito legal quando a gente consegue sair dessa bolinha. E aí, a partir disso, a gente consegue entender fator social, fatores que são relacionados a isso, e aí fica melhor para o diagnóstico, para o prognóstico e para um tratamento legal. Gostei muito. Em todas as situações, né, do câncer de boca, o diagnóstico precoce, né, é o segredo do sucesso, né, gente? Então, quanto mais, qualquer dúvida, como a Juliana comentou, encaminha para uma biópsia, para uma análise, para os exames iniciais com rapidez, né? Porque sempre a parte maligna é de evolução rápida. Então, o diagnóstico, quanto mais precoce for, né, com certeza a gente vai ter uma chance de tratamento e cura, né, pelo menos, ou controle para o paciente de uma forma mais eficaz, né? Exatamente. Júlia? Oi, então, eu estava na dúvida sobre se eu colocava o vape ou não na apresentação, porque não estava no artigo, mas como a gente já comentou, eu ia até falar agora no final sobre ele, mas como vocês já comentaram, então eu nem vou me aprofundar muito. Mas a gente fez um trabalho sobre tabagismo também para Pério 2, eu acho, e a gente viu, assim, a quantidade de outros tipos de cigarro que estão sendo produzidos por aí. Não só o vape, mas tem o narguilé, que eu acho que é uma cera, né, que você vai colocando ali, e tudo hoje tem cheiro, tem gosto diferente. Então, assim, uma diversidade do cigarro que está sendo criada absurda. Aí eu ia comentar isso agora no final também, porque eu achei muito importante. E outra coisa também, a gente preferiu colocar os diagnósticos diferenciais, porque a gente sabe como é difícil, principalmente no começo, da gente identificar uma doença, bater o olho e falar, é isso, como os professores fazem na sala. Não tem como. Então, o diagnóstico diferencial para a gente é muito importante, ou na anamnese mesmo você já descarta alguma coisa, ou então o tipo da lesão, o tamanho, onde ela tá localizada, e aí a gente decidiu colocar os diagnósticos diferenciais para isso mesmo. Só isso. Gil, foi ótimo vocês terem trazido essas imagens, porque não está no artigo, mas foi legal para contextualizar toda a dinâmica, né? Deixa eu só falar uma coisa também. Fumo, vocês botaram ali fumo e tabaco. Na verdade, quando a gente fala de fumo, tabagismo, que seria a expressão mais certa, mais correta, o tabagismo ele inclui todos os tipos. O tabaco, ele é uma das formas. E aí o tabaco, ele pode estar inserido dentro do cigarro convencional, ele pode ser o tabaco mascado também, assim como a Beth, ele pode ser vinculado aos fumos de rolo que você faz, né, na hora ali, como muita gente tem usado hoje, ele pode estar sendo utilizado dentro de haxixe ou misturado com a maconha, ele pode estar sendo utilizado dentro do narguilé. Então, assim, o tabaco ele pode estar em diferentes meios, veículos de uso que compreendem o tabagismo de uma forma geral. Então, é legal mencionar isso para a gente sempre ter em mente, quando a gente pergunta para o paciente, você fuma? Lembrar sempre de especificar, porque às vezes ele vai associar só o cigarro convencional, e, na verdade, a gente está falando de todos os outros. E é legal vocês terem trazido aquele da autópsia,
para vocês verem que, assim, o cigarro, qual o perigo do cigarro convencional? Nesse artigo, inclusive, ele traz isso, que o problema, a nicotina não é o que pode ser o cancerígeno, né? A nicotina, na verdade, é o que faz, a substância alucinógena que faz o paciente, o indivíduo, ficar com adição, né? Viciado naquela e dependente daquela substância no corpo dele. Mas o que vem, as outras toxinas associadas, que são propriamente os carcinógenos, que podem potencializar aquela desregulação celular que vocês trouxeram no início, né? Que quando você perde aqueles checkpoints de proliferação celular, é quando você começa a ter essa célula de forma autônoma e desenvolvendo toda aquela lesão neoplásica ali, que pode vir a ser uma neoplasia benigna ou maligna, né? Então, essas substâncias carcinógenas, elas sempre levam para o lado mais maligno da situação. E assim como a gente tem ali os efeitos nos outros meios e veículos, né, de tabagismo também. Professora, só fazendo um adendo aqui no que o Paulo falou sobre o tio dele, e me corrija se eu estiver errada. Ele falou assim, poxa, ele não era etilista, ele não era tabagista, tinha uma vida saudável, mas ele também falou que ele se curou, né, totalmente. Então, de repente, o estilo de vida dele pode ter sido diferencial da cura dele, né? Sem dúvida. Isso a gente vê muito em trabalhos de uma forma geral, e não só com câncer. Se a gente for entrar a nível de tratamento de qualquer condição crônica, né, o paciente, no caso do câncer, só rapidinho antes de eu te responder isso, só para a gente falar sobre cura. Quando a gente fala cura, a gente sempre está falando de uma cura a nível clínico, tá, gente? A gente nunca, a nível de neoplasia maligna, seja ela qual for, boca, enfim, o que quer, em qualquer região do corpo, a gente nunca consegue dizer que o paciente está curado biologicamente, tá? A gente consegue dizer que ele está curado clinicamente. Clinicamente não é detectável nenhuma alteração, nenhuma massa tumoral em qualquer região do corpo dele, né? Porque existem aquelas possibilidades de metástase, mas cura biológica a gente nunca vai ter certeza. E aí, quem teve a patologia comigo, eu menciono muito isso com vocês, que a gente fala, né, dessas células que elas podem simplesmente migrar para outras regiões e ficarem alojadas ali muito tempo, até que venha um novo ambiente que favoreça essa proliferação dela. E aí são aqueles casos dos pacientes que estão curados e 5 anos, 6 anos depois, eles têm um retorno, né, do caso deles, uma nova manifestação de um tumor ali, fica todo mundo, mas meu Deus, o que aconteceu? A gente muitas vezes tem essas metástases que só se manifestam um tempo depois. Mas o estilo de vida, sem dúvida, contribui. Por quê? Porque ele minimizou vários fatores de risco aí. Então, provavelmente, o paciente que responde bem, assim, a nível, quando a gente vai estudar a nível de estadiamento, né, de prognóstico do caso, a gente vai vendo o quanto que os pacientes que têm mais soma de fatores de risco têm um pior prognóstico. Até nesse artigo ele fala um pouco disso lá embaixo, da ação sinérgica sobre os diferentes fatores de risco. Então, cada vez que você vai somando um fator de risco, você piora, muitas vezes, o prognóstico daquele paciente. E aí entram os diferentes fatores de risco, modificáveis ou não modificáveis. Tá bom? Eu tenho visto, desde que eu fiz patologia oral, né, a gente começa a ter noção da nossa responsabilidade com o paciente, porque quem que fica fiscalizando a própria boca? Quem que vai ver bochecha? Quem que vai ver fundo de vestíbulo? E às vezes você tem essa alteração, algum tipo de alteração que só quem tem olhos para ver, como a gente sempre fala, que vai poder identificar. Então, somos nós, profissionais, que deveriam estar capacitados. E eu sempre tive muita crítica ali na faculdade, nas primeiras clínicas que eu tive, porque não nos foi ensinado isso, não nos foi ensinado a fazer toda a inspeção extrabucal, intrabucal. Então, assim, esqueci o nome que dá para as glândulas.
manejar, não é manejar, Ordenha das glândulas salivares. isso. Ordenhar as glândulas salivares, esse tipo de coisa não nos é ensinado. E eu acho que, assim, não importa qual clínica a gente começa, eu acho que isso deveria ser o feijão com arroz. Então, eu tive até como monitora da clínica de pério, e aí eu ia lá, eu pegava uma gase, pegava minha luva e falava, vem cá que eu vou ensinar vocês a fazer. Acho que eu ensinei até pro Paulo, né, Paulo? Eu ensinei, vamos, vem cá que eu vou te mostrar como é que faz. É um negócio que demora, assim, 1 minuto. Você olhar tudo, você ter olhos para ver, né? E você poder conversar com o paciente sobre isso, na triagem mesmo que eu faço, foi uma paciente, né? Ela não é paciente da clínica, ela estava triando para de repente ser, acabou que não era para graduação, não era nível graduação, mas ela já apresentava um apagamento da bordinha do lábio. E aí eu conversei com ela sobre isso, sobre essa condição, né? Conversei com ela em relação se ela pegava muito sol, falei, vamos fazer um combinado? Começa a usar um protetor labial com fator solar e tal, e aí isso já abriu completamente a paciente para mim. Falou, nossa, ninguém nunca falou isso para mim, que não sei o quê. Eu fui na dentista recentemente, só que aí eu vim por conta de valor e tal. Então ela chegou por uma outra situação e nem a dentista, que já era formada antes, tinha visto isso nela. Então é bom que nós estejamos focando nisso, né? E eu sinto isso, a Veiga, ela foca bastante nisso, tanto em patologia oral, quanto em estomatologia, quanto em semiologia. Todo mundo pontua bastante essa importância, isso é bem bacana. E, gente, eu amei os slides de vocês. Ju, você já não fez suas considerações ainda, né? Estou fazendo paralelo ao que vocês vão falar. Então tá bom. Mas... Então tá bom, pode dar prosseguimento. Não, é só isso, é só uma questão para finalizar, assim, que eu queria chamar também, que eu esqueci de falar na apresentação, quando a Letícia trouxe o número que tinha no artigo do Giacan, ele fala de 2,30 e tantos milhões. Hoje, na verdade, assim, alguns não tiveram na aula, eu acho, eu trouxe um trabalho mais recente, que é de 2024 agora, que saiu mostrando 3,6 e 39, 3,7 milhões de pacientes com condições crônicas não transmissíveis, como cárie e periodontite. E a periodontite na sua forma mais severa. E o câncer, ele está numa parte de 86 milhões só, né? Assim, 86 mil, desculpa. Então, para vocês verem a proporção, não quer dizer que o câncer não vai ser algo que a gente tem que chamar a atenção. Mas só para vocês verem, e quando eles falam de 86 mil, eles englobam todos os tipos de câncer, não só o oral. Mas, quando a gente pensa nesses 86 mil, 3% deles estão localizados a nível intraoral. Então, olha aí, como que a gente tem uma quantidade significativa da prevalência de câncer, de neoplasias malignas de pacientes que nos competem, talvez, no diagnóstico precoce, como o Marcelo bem falou, ou então até mesmo no que a gente fala das desordens potencialmente malignas, porque se a gente consegue identificar qualquer alteração no início, a gente consegue ir mantendo esse paciente antes, né, do desenvolvimento desse carcinoma, ou até mesmo no início do diagnóstico dele, ainda de forma bem precoce, localizado, com uma terapia e uma intervenção cirúrgica que vai ser muito menos agressiva para ele. E essa questão das ordenhas, das glândulas, como o Paulo mesmo falou, às vezes o tio dele estava com um tumor, uma neoplasia, não de origem epitelial, mas de origem de tecido glandular, e então, não sei, um mucoepidermóide ou algo do tipo, e a gente, quando faz a ordenha, quando a gente faz o exame clínico físico detalhado desse paciente, faz a ordenha, muitas vezes aquela lesão tumoral está tão no início, mas já é suficiente para obstruir a saída de fluxo salivar. E quando você consegue ver uma obstrução, você começa a identificar o que pode estar acontecendo para que isso não esteja fluindo da forma adequada.
né? E às vezes chegar no diagnóstico precoce antes mesmo de ter um aumento de volume a nível submandibular. Professora, e não necessariamente as lesões malignas, né? Elas se iniciam com, com tamanha grandeza, por exemplo, que as meninas apresentaram aí o carcinoma, né? Então, e aí puxando até um link com o que a Raquel falou, né, dessa importância da gente ter esse cuidado de fazer essa inspeção na hora de receber esse paciente na clínica, porque além de ter os diagnósticos diferenciais, porque tem lesões potencialmente malignas, né, como tem as próprias malignas também. Então, das que são potencialmente malignas, para a gente conseguir diagnosticar e fazer o diagnóstico diferenciais, e para aquelas que são malignas, a gente realmente fazer tentar identificar ainda no início, né? Porque quando chega no nível dessa foto que as meninas já mandaram, o negócio está Cansado. exacerbado, né? Tá fora de controle, né? Só que quando a gente, nas aulas de patologia, de estômago, principalmente, a gente vê que tem várias fotos de lesões em nível inicial, assim, bem pequenas, assim, você fala, poxa, igual se você não tiver olhos para ver, você não vai ver mesmo. Se você não puxar essa língua, se você não levantar, se você não olhar a sua de boca, enfim, não vai ver. E geralmente é sintomático, então o paciente não vai sentir, né? Às vezes, quem for um pouco mais atento vai lá e olha a boca, né? Mas não necessariamente vai olhar. Então, a gente tem um papel fundamental, acho que de conhecimento, de ter uma noção das lesões, do potencial de cada lesão, e de não deixar de se dedicar tanto na clínica, na faculdade, até depois na nossa vivência no particular, de olhar o nosso paciente mesmo, porque assim, o que a gente consegue, né, a chance que a gente tem de prevenir, de ajudar as pessoas é muito, assim, não é nem como mensurar, na verdade, né? Só que realmente, assim, não tem muitos profissionais voltados para essa visão. E eu estou sendo voltada agora graças aos professores que a gente tem na faculdade, né? E também pela essa sensibilidade que eu quis desenvolver a ter. Na verdade, assim... Não é fácil. Não é. E, Rô, assim, não é que não tenha, né? Na verdade, sempre foi falado, assim. Eu posso falar por mim na minha época de faculdade, acho que Marcelo também na época dele. A diferença é que parece que quando as pessoas saem da faculdade, elas focam tanto numa especialidade que elas esquecem de olhar o todo. Então, esse é o grande problema, sabe? É você pensar que aquele paciente, ele sentou ali naquela sua cadeira e você tem que olhar o todo, porque às vezes essa vai ser a abordagem, o momento para você olhar ele, porque às vezes ele nunca está indo. Por exemplo, tem um caso lá no consultório, não sei se vocês chegaram a ver, vocês dois que acompanham o Pedro, mas ele veio indicado por uma amiga por conta de um siso, uma pericoronarite que ele estava tendo, estava cheio de dor e tudo, e aí veio para mim numa emergência, e nessa emergência a gente olhou, obviamente, mas eu vi que ele estava com algumas placas brancas mais sutis, mas a nível de margem gengival, tinha um pouco a nível de palato, mucosa jugal, mas assim, bem sutil. Só que em margem gengival estava bem mais. Só que como um paciente tabagista, você já tem aquela questão assim, será que pode ser por conta de uma ceratose, né, pelo hábito do tabaco, pode ser pelo um trauma, porque ele tinha uma maloclusão e aí dava um espaço para fazer uma ceratose traumática ali a nível de mastigação, ou pode ser essas diversas plaquinhas brancas espalhadas, uma leucoplasia, às vezes até verrucosa proliferativa, que tem uma taxa de progressão maior. E aí, nesse momento, eu conversei com ele, a gente alertou ele sobre tudo isso, tinha uma higienização muito ruim, então você vai vendo outros hábitos. É um paciente que é chefe de cozinha, então não tinha uma regularidade de alimentação de forma adequada, bebia quase todos os dias, porque trabalha em restaurante e bar, o tabaco, muito, mais de 20 cigarros por dia, e a gente imediatamente fez a biópsia dele, eu e Marina, a gente conduziu a biópsia dele e veio com diagnóstico, veio com toda a descrição, e a gente, com o diagnóstico clínico, fechou na leucoplasia verrucosa proliferativa. Então, nisso, a gente fez uma conscientização desse paciente, ou seja, esse paciente veio por causa de um siso, que foi extraído posteriormente, tratado, mas que a partir daí ele teve um outro diagnóstico muito mais importante para ele, que agora ele está em remissão, ou seja, começando a diminuir, e foi direcionado para alguns outros
outros médicos para a diminuição e melhora dos estilos de vida que ele tem hoje, né? Para que essa lesão não venha a evoluir. A gente continue em acompanhamento dele a cada 6 meses. Então, isso é muito importante. E vocês não podem esquecer, mesmo que amanhã você orto, vou fazer só orto, mas o paciente sentou na sua cadeira, você é obrigado a dar essa atenção a ele e direcionar ele para um tratamento que seja mais adequado. E não é necessariamente a gente saber diagnosticar, mas a gente vê se tem alguma coisa alterada, saber encaminhar. Isso aqui eu não sei, isso aqui não compete a mim, mas, poxa, uma amiga minha é muito boa, estomatologista, e a gente saber encaminhar. Exatamente isso. E saber orientar, né? Porque também não é assim, eu vi um negócio aqui, mas pode não ser nada não, mas vai lá na minha amiga. Tu acha que o paciente vai? Não. Você tem que dar uma chamada, tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, para você mostrar a importância dele buscar esse atendimento. Eu sempre estimulo, né, nessas semanas, nessas mini jornadas, mini eventos, ter sempre a gente e a população, né? Eu acho que em muitos casos a gente pega numa semana de prevenção de câncer bucal, 2 dias de prevenção de câncer, que a gente faz um exame, né, na população, no geral, né? E sempre a gente encontra alguns casos, né? Então, desde que eu era acadêmico, a Ju comentou bem, a gente entra na nossa vida profissional, dá um foco em determinadas áreas, e você acaba fazendo muito mais coisa pelo câncer como acadêmico do que depois como profissional. Não que você não faça um bom exame no seu paciente e encaminhe para o profissional capacitado de um diagnóstico preciso, né? Mas esses eventos nas universidades, eles estimulam o clínico geral a ter um conhecimento básico para, pelo menos, identificar e encaminhar o caso, né? Não deixar passar batido no exame. E a gente vai à população de uma forma que não são pessoas que muitas vezes te procurariam num consultório, né? Ou mesmo num serviço público. Então, todo evento tem que ter uma cadeira, um equipamento. Até antigamente era um trailer, né? Hoje, não mais. Numa praça, né? É bem interessante esse tipo de atividade. Eu acho que a gente sempre tinha identificava e diagnosticava casos no início de pessoas que nem estavam em tratamentos nenhum, né? E o índice do câncer bucal é alto, né? Em relação aos outros tipos de câncer. Exatamente. Pedro, quer falar? Sim, eu queria falar, eu achei interessante essa fala do professor Marcelo sobre a gente acaba fazendo muito mais sobre o câncer como acadêmico do que como profissional. E essa semana eu tive aula de estomatologia, estou tendo estomatologia, a aula foi sobre câncer bucal. E nessa aula a professora ela contou um caso de um paciente que ele teve o carcinoma, mas ele estava com uma dentista, e a dentista por 3 meses disse que era candidíase, até que chegou um momento que o carcinoma acabou e o paciente veio a óbito. E a primeira coisa que eu pensei foi tipo assim, como é que será que eu já tive muito paciente no estágio, muito paciente nas clínicas da faculdade, eu nunca nem me importei em ver se eu vejo alguma lesão ou alguma coisa diferente neles, isso me preocupa, porque eu não planejo, tipo assim, ser um estômato. É a hora que eu queria seguir, a princípio endo. Mas mesmo não sabendo essas patologias gerais, eu tenho que saber, sim, se tem alguma coisa errada com o meu paciente para poder encaminhar. Tanto é que foi que a gente debateu muito nessa discussão, que foi sobre o paciente, ele não é só um paciente, ele é uma pessoa. E às vezes, mesmo você não sendo dessa área de estomatologia, que diagnostica o câncer, mesmo uma coisinha que você acha que é boba, você pode estar salvando uma vida, entende? Exatamente, Pedro, muito bem. Muito bem colocado. E só uma observação rapidinho, gente, eu sei que eu sou chata, mas Pedro, lembra sempre, patologia não é sinônimo de doença, viu? Fala de doenças gerais, não patologias gerais. Sim, desculpa. Ju? Tudo certo? Foi. Acho que foi, não tenho... Não estou lembrando nada aqui. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Meninas, parabéns pela apresentação, tá? Eu adorei aí todo o conteúdo. Parabéns. Obrigada, Rosa.
Aliás, o padrão, né, de apresentação está excelente, dos slides. A gente só tem a Muito legal. aprender também com vocês aí e elogiar. Obrigada, Marcelo. Exatamente. Eu só quero. Desculpa, gente. Só uma observação para depois vocês voltarem lá, mas que eu senti falta de talvez vocês trazerem. Quando a gente fala sobre, que lá no artigo, estava lembrando, vi aqui minhas anotações e estava aqui. No artigo ele fala muito sobre o estilo de vida, mas ele traz uma informação que faz link com os outros que vocês viram a nível sociodemográfico, que ele traz uma frase que ele fala que o comportamento do estilo de vida, ele é implicado diretamente por escolhas conscientes de forma individual e que muitas vezes estão pautadas em todo o merchan que chega até eles. Então, olha a importância da gente entender o quanto que a gente precisa trabalhar em contramaré, né, de algumas informações e estilos de vida que chegam para os nossos pacientes. Só uma última fechada com chave de ouro. É verdade, até o mesmo cigarro, antigamente ele era moda, né? E ele veio como uma coisa muito legal. E aparecia em comercial. Hoje nós temos leis, né, que diz que cigarro mata, que tem que estar atrás da caixinha do cigarro. Mas só que antes não era. A minha sogra mesmo, ela conta que aonde ela trabalhava, todo mundo fumava. Então, assim, você vai sair para tomar um ar. De onde você trabalha, tá todo mundo fumando, para você aquilo é como uma água, você não tem conhecimento do malefício que aquilo causa, então você acaba indo na onda. E é assim como até hoje as pessoas, né, que eu falo assim, como que hoje a pessoa tem tanta informação e começa a fumar, começa a ter esses hábitos que você sabe que pode matar, mas é você ir na onda dos outros, né, querendo estar na moda. E todas essas questões, elas vão influenciando muito. Quer falar, Paulo? Por isso que o conhecimento salva. É o único que salva. É o único Não, que salva. Esse é o divisor de águas da nossa maré. Ó, só queria lembrar das duplas que fizeram as apresentações hoje, de fazer o resumo de cada apresentação, assim, bem resumido mesmo, para fazer aquele post, tá bom? E me entregar no máximo até sexta-feira, por favor. Tá bom? Só para lembrar. Uns outros avisos que eu tenho, a gente está correndo atrás das camisetas, para a gente ter uma camiseta. Vou mais para frente enviar as informações, valores, tudo para vocês. Estamos organizando também confecção de painéis científicos. Nós temos aí alguns eventos, acho que eu não estou com as datas aqui, mas a gente tem jornada da UF, Conespo, os 2 final de maio, se eu não me engano, e a gente tem Smile Rock lá para final de julho e início de agosto. Então, nós temos oportunidades para apresentar painéis. É uma coisa super tranquila, é uma coisa que a gente pode agregar no nosso currículo Lattes, a gente pode treinar a nossa apresentação, nossa oratória, descobrir como que funciona o mundo do PubMed, todos esses artifícios que a gente tem para poder estarmos atualizados, né, no meio científico, no meio acadêmico. E todas essas informações vão estar disponíveis para vocês em breve. A gente vai ter alguns professores junto com a gente para poder orientar, então a gente vai formando grupinhos. A professora Juliana vai orientar, o professor Marcelo, professor Rangel, se eu não me engano, o Luiz Cláudio está também com a gente com a parte de endo, e tem alguns outros professores, a Cláudia, para estômago. Eu ainda estou confirmando alguns outros. Mas vai estar tudo bem explicadinho para vocês. E também no dia 4 de abril, nós vamos ter uma aula com a doutora Maíra Prado sobre trauma dentário. E essa aula ela vai ser aberta para todo mundo, tá? Vai ser pelo Meet. E qual que é a ideia da gente ter essa aula agora? Por que surgiu essa aula?
a gente está pensando em dar instruções nas escolas sobre trauma. Que a gente fica, às vezes, muito fechado numa caixinha sobre dar instrução de higiene oral e tal. E aí ela veio com essa ideia sobre trauma. A gente ainda está desenvolvendo essa parte da instrução, mas para a gente chegar lá, a gente precisa aprender o básico. E como a gente tem aqui vários períodos, né, pessoas que ainda não tiveram contato com esse assunto, né, que normalmente é dado em Ando 2, a gente vai ter uma aula, principalmente o pessoal que está no grupo da extensão, estejam lá, façam perguntas, a gente vai divulgar a aula mais para frente, para a gente se preparar para poder dar essa instrução, né, vai ser para dentes permanentes, então vai ser para adolescentes, né, pré-adolescentes e adolescentes. E, por exemplo, numa aula de educação física, se acontecer alguma coisa, levou uma bolada, não sei, o dente avulsionou, o que a pessoa faz? Os próprios professores muitas vezes não estão preparados, então vamos nos preparar para orientar essas pessoas. Até então, é isso. Agradeço a todos vocês pela atenção, pela participação. Vocês viram que, claro que a gente fica nervoso para apresentar, sempre quando chega a nossa vez, dá aquele friozinho na barriga, mas eu acho que é normal, né? Mas é uma coisa bem leve, né? Todo mundo participando, todo mundo se empenhando, isso é bem bacana, a gente quer aprender, a gente está com sede de conhecimento, esse é o momento da gente desenvolver isso. Depois, muitas vezes, a vida profissional não vai nos permitir ter tanto tempo disponível para a gente aprender tantas coisas de várias áreas, então vamos aproveitar ao máximo esse momento. O professor quer falar? Rapidamente, você comentou do trauma, né? É legal até a gente produzir um folhetinho de 2, 3 páginas pequeno, só para orientação de procedimentos rápidos no caso de avulsão, né? Porque é esse momento que é importante. Até em parceria com a pediatria, eu conversei com a coordenação, né? É bem ético que a gente faça em parceria com a pediatria, com a endo, e faz um folhetinho. Eu pensei em impresso, eu já fiz isso em uma outra universidade que eu era coordenador, e eu acho bem bacana isso. E deixar até para todos, né? A gente tem no segundo andar a fisioterapia, lá na Tijuca, na Barra tem vários cursos também, deixar em geral esse folhetinho disponível para as pessoas saberem o que fazer no caso de avulsão, né? Mesmo que a pessoa que não é dentista, mas para encaminhar a criança ou o acidentado nessas situações. É bem interessante isso. Anotada essa ideia. Vamos deixar. tentar desenvolver o máximo. O Paulo faz aí a arte, né? Uma coisa simples e bem objetiva. Será que a gente pode pensar também na odontologia, fazer um projeto, sei lá, ou algo assim, que tenha a ver com o CITOC na odontologia? Porque a gente tem isso voltado para a mama, e o Paulo falou que o tio dele não sabia, não se percebeu com aquele aumento. Será que a gente poderia desenvolver um método em que as pessoas em casa pudessem se tocar, se perceber, para então levar para o dentista? É o autoexame, né? Normalmente. O autoexame, isso. O INCA, até esses tempos atrás, a Cláudia, quando estava dando aula de câncer para estômago, o INCA ele não orienta isso. Eu posso depois mandar para você, não sei se a gente pode fazer. Que o INCA, quando... Entendeu ou não entendeu que eu não ouvi? Entendi. Mas só que a gente pode fazer alguma coisa no sentido de conscientização. Né? Isso. É uma iniciativa também, muitas vezes, né, dessas instituições já governamentais, né, que indicam, né, semana de prevenção do câncer de mama, semana de prevenção azul, né, do homem. Então isso já existe, né, de uma forma
mais organizada e Isso, mas eu nunca vi esse mais modo, podia governamental, botar né? esse dia. Uhum. Pode fazer algo voltado para lesões orais, né? Tipo, isso não é comum, isso não é comum. Se você enxergar isso em borda lateral de língua, por exemplo, procure um profissional. Todas as Então, ideias são bem-vindas aí, né? É Isso, bom. acho que seria legal criar. Bem interessante, né? Depois de, de sei lá, câncer tem. 14 dias, né? Não houve cicatrização. Tem tanta coisa, dá para pensar em umas coisas bem legais para fazer. Os alertas, né? Interessante. Teve um projeto que eu não sei qual linha, não sei se era alguma linha de protetor solar. Eles estavam fazendo um projeto sobre câncer de pele, né, nas praias, que eles davam uma amostra grátis e vinha com folheto e essa conscientização. E se eu não me engano, eu acho que eu já vi a Mônica Israel fazendo algo nesse sentido, não sei se em praias, em alguma coisa assim, sobre a conscientização do câncer de boca por raios solares, né? Acho que seria legal também a gente tentar ver alguma coisa nesse sentido. Não sei se a gente conseguiria, de repente, uma parceria, um patrocínio com alguma empresa de protetores labiais solares, não sei. A gente pode tentar procurar sobre isso. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nada a acrescentar, eu acho que foi excelente, foi bem bacana a nossa discussão de hoje. Quero agradecer a todos vocês. Compartilhem lá no Instagram para a gente ir crescendo, né? Para a gente ter visibilidade. E muito obrigada pelo empenho das duplas. Vocês foram excelentes. Nos grupinhos do WhatsApp, sempre mandando mensagem, posso fazer isso e tal, e querendo buscar outras fontes também para poder aprimorar mais a apresentação. Parabéns. Quer falar, Jéssica? Eu ia reforçar o parabéns a SIC e a Eduarda, que começaram, porque começar a gente é sempre muito difícil, né? Foi a nossa primeira discussão, então acredito que as meninas ficaram muito assustadas no início, e as duas outras duplas que vieram depois já tinham uma ideia de que seria algo mais simples, mais à vontade entre a gente, né? Um debate mesmo, ficaram mais tranquilos para poder começar. Então, assim, meninas, é um desafio mesmo começar. Meus parabéns para as 3 duplas, vocês arrebentaram, e que a gente possa ter vários debates legais aqui pela frente. Show, gente. Então, liberados, né? Boa noite. Muito obrigada, professora Juliana, professor Marcelo, pelos comentários, pelas considerações. É essencial. Foi um prazer, gente. Obrigado aí, boa noite. Esse olhar profissional. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Beijinho, adorei. Muito orgulhosa. Tchau, professores. Obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.